Bom dia, Bom dia, crianças, tudo paz do bem? Senhor, sejam bem-vindos e bem-vindas. A partir de agora a gente vai estar começando a fazer esses cultos online. A Sim, gente vai estar gravando e mandando para verdade, vocês, por isso que não vai ser ao vivo, né? Mas se sim. vocês tiverem interesse, a gente está aberto a opiniões. Opiniões E qualquer coisa a gente pode fazer pelo Zoom também, agendando também. uma data e um horário, mas daí vai depender de vocês, tá? Tá, Só sei que nessa época de quarentena, como vocês sabem, tá todo mundo tendo que ficar em casa por um motivo justo, para ninguém ficar doente, né? E principalmente Deus tem um motivo disso tudo com a nossa vida, né? maior, motivo maior. Então a gente vai estar começando a fazer esses cultos online e qualquer coisa a gente está aberto a sugestões, né? A professora vai falar sobre a Bíblia, tá? Para que serve, como foi Isso, feito. a gente É uma explicaçãozinha a básica. gente conversou agora. A Bíblia é um tema muito vasto, então nas próximas aulas a gente sempre vai estar falando um pouquinho sobre a Bíblia. Então hoje a gente vai estar falando sobre a Bíblia. A gente pegou a bibliografia de um livro de O que é a Bíblia, uma introdução à fé cristã, que é de Sully Sim, Graves, tá? Então, o que é a Bíblia? A Bíblia é um livro especial da fé cristã. A fé cristã encontra as suas raízes na fé do povo judeu. Tanto judeus quanto cristãos respeitam as mesmas escritas, tá? Ah, os quais lhe contam a respeito de Deus em quem creem. O Deus que fez o mundo e que cuida do mesmo, essas escritas são a Bíblia hebraica, a Bíblia do povo judeu. Eles pertencem a um período da história judaica de 2000 a 3000 anos atrás. Os cristãos chamam essa escrita de Antigo Testamento. Deus veio ao mundo em forma de ser humano, como judeu, aleluia. que conhecia as escrituras especiais do povo dele. Hoje ele é conhecido como Jesus Cristo. A segunda parte da Bíblia cristã fala a respeito de Jesus Cristo e seus seguidores, os primeiros cristãos. Essa parte da Bíblia é chamada de Novo Testamento. Ele foi escrito 100 anos após a vinda de Jesus, cerca de 200 anos atrás. Por que a gente deve ler a Bíblia? No Novo Testamento, encontramos muitas cartas de um amigo cristão chamado Paulo. Ele escreveu 2 cartas a um jovem chamado Timóteo. Em uma dessas cartas, Paulo explica a Timóteo por que é importante ler a Bíblia. Preste atenção. E desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Legal. Você sabia? A palavra Bíblia não aparece nenhuma vez na própria Bíblia, sabia? Porém, a Bíblia é um conjunto de escrituras especiais chamadas de Escritura Sagrada. Tá? Amém. E agora a gente vai estar falando, o professor Evandro vai estar lendo aqui uma historinha cujo título é O Povo Reclamão. Essa Ou aqui, seja, o povo reclamão. se vocês prestarem atenção, muito dessa história aí vai ser da nossa atual situação de quarentena, coronavírus e, em geral, já antes dessa quarentena também. Então, presta atenção. Ah, e outra coisa. Se vocês tiverem qualquer dúvida disso que a professora leu e que o professor agora vai ler, por favor, mandem as perguntas pra gente que a gente vai estar tentando responder, tá? Sim, Tá eu. liberado. Agora é Agora é eu. você. Bom, vamos lá. Deixa eu segurar pra ti. Ah, Tá desaparecendo assim? tô. Oi. O povo de Israel aliás, é o povo reclamão, O título. o título, tá? Então assim, ó, o povo de Israel estava livre, conforme havia prometido para Moisés. Deus viu o sofrimento do povo no Egito e o libertou da escravidão. No entanto, o que parecia já ser um final feliz era apenas o começo de uma longa história de Deus com o seu povo. Havia muito caminho a ser percorrido até a terra prometida, a terra de Canaã. Era preciso caminhar pelas pesadas areias do deserto e enfrentar um tempo muito difícil.
O povo sentiu sede, fome, medo e muitas vezes ficou desanimado diante das dificuldades que chegaram até a brigar com Deus. Porém, Deus, mesmo chateado com tantas reclamações, esteve sempre presente e atendia ao clamor das pessoas, providenciando água e alimento para todos. O povo... para todos. Certa vez, Deus pediu a Moisés que alguns homens fossem espionar Canaã. Era preciso saber se a terra era boa para plantar, se havia muitas pessoas morando lá. Assim, vários homens saíram e ficaram muitos dias espionando a terra. Quando voltaram, disseram a Moisés: veja que frutas saborosas aquela terra produz, mostrando a perfumada cacho de uvas rosadas que trouxeram de Canaã. Mas os moradores de lá são muito fortes e as cidades têm grandes muros. Acontece que entre os homens que foram para Canaã, havia os que achavam que deveriam enfrentar os moradores de Canaã e ficar com a terra, e os que achavam que seria perigoso demais e não teriam nenhuma chance contra os homens fortes de lá. Com essa divisão, o povo ficou com muito medo e começou novamente a reclamar contra Moisés, dizendo: por que Deus nos trouxe para essa terra? Nós vamos ser mortos na guerra. Seria melhor voltarmos para o Egito. Vamos escolher outro líder e voltar para lá. Essa reclamação do povo foi a gota d'água. Deus ficou super chateado e disse a Moisés: quer agora chega. A minha paciência terminou. Mas Moisés respondeu a Deus: com o teu poder tirastes este povo da escravidão do Egito. Se tu dissestes dele, as nações que ouviram falar do teu poder vão dizer que tu destruíste o teu povo. Por que não podes levá-lo para a terra que tu prometestes a ele? Eu te peço, tu és um Deus bondoso, que perdoes o pecado deste povo, como sempre tens feito desde que os tirou da escravidão do Egito. Amém? Deus escutou atentamente Moisés e respondeu: já que você pediu, eu perdoo o meu povo. E assim segue a história do Deus cuidadoso com a sua gente. Houve outras crises e desânimos, mas também muita alegria e esperança. Agora, pessoal, a gente vai mandar depois para vocês a historinha também, que vocês quiserem ler com mais atenção. E vai ter uma atividadezinha onde vocês vão ter que ver os 5 objetos que estão ali na imagem que não fazem parte da cena, tá? Então, quem tiver interesse, depois nos manda os 5 objetos que vocês acharam que não fazem parte, para ver se tá tudo certinho, tá? E agora a gente vai fazer rapidinho uma leitura de um livro chamado Castelo Forte, que são meditações diárias, que o professor e eu, a gente faz essa leitura quase que diariamente, tá? Um ou outro dia, às vezes a gente não consegue fazer, mas depois a gente... esse aqui é o livro, Castelo Forte, tá? Ele sempre vem com um versículo, uma meditação em cima do versículo, sempre a ver com o período que a gente tá passando, e uma oração, tá? Então, eu vou estar fazendo a leitura hoje do Castelo, do dia 21, hoje, dia de Tiradentes, né? Feriado. E depois o professor vai estar fazendo a oração, tá? Então, o título de hoje é Facilitadores. Pois encontrei aqui ótimas oportunidades para um grande e proveitoso trabalho. Com sua morte e ressurreição, Jesus deixou tudo pronto para estarmos com ele na eternidade. Ele venceu e nos deu os prêmios por sua vitória: o perdão, a vida e a salvação. Qual é o motivo de ainda estarmos neste vale de lágrimas? Isso quer dizer porque muitas pessoas falam: meu Deus, a minha vida é isso, minha vida é aquilo, só reclamam, né? Para não arriscar que caiamos da fé e percamos tudo, Deus poderia nos levar logo para o céu. Aqui entra a sabedoria de Deus. Ainda não estamos no mundo para facilitar aos outros o acesso a Jesus. Deus nos confiou a responsabilidade
de oportunizar as pessoas que conheçam Jesus, que creiam nele e também sejam salvas. Ou seja, a nossa obrigação como cristão não é só fazer as vontades de Deus, fazer a leitura e estudar a palavra de Deus, mas principalmente passar a palavra de Deus para as outras pessoas. Como já falamos em outros cultos infantis, existe um número muito grande de pessoas no mundo que nunca ouviram falar de Deus, não sabem o que é Deus, Verdade. não sabem o que é uma cruz, por que existe a cruz, nem nada. Como diz Paulo, se trata de ótimas oportunidades para um grande e proveitoso trabalho. Ou seja, nós cristãos ainda temos um trabalho muito grande a ser feito de falar para as outras pessoas de Deus, né? É um trabalho muito árduo ainda a ser feito. Apesar da internet, televisão e essas coisas assim, tem muitos lugares que a palavra dele ainda não chegou. Paulo prepara o caminho para o trabalho no futuro e aborda questões práticas para a manutenção dessa atividade maravilhosa de levar a palavra de Deus às pessoas e de ajudá-las em suas necessidades do corpo e da alma. O que são essas necessidades do corpo e da alma? É falar da palavra de Deus, falar sobre a Bíblia, trazer uma palavra de conforto. E as necessidades do corpo, é isso que muitas pessoas fazem, de providenciar doações, de roupas, alimentos e Ajudar essas o coisas assim. próximo. Não adianta só ajudar o corpo e não ajudar a alma. Então isso é uma coisa que tem que ser feita paralelamente. Verdade. Entram na pauta ofertas, projetos, planejamento, ministério e organização em congregações. Esse trabalho é vital porque fé, vida e salvação são concedidos apenas por meio da palavra e dos sacramentos. A compaixão criada pela palavra de Deus levou as primeiras congregações cristãs a juntarem e a distribuírem auxílio para os irmãos em necessidade. Ou seja, existem muitas pessoas que fazem doações, isso e aquilo, mas se fizer a doação sem falar da palavra de Deus, nada adianta. Porque as pessoas acabam ficando acostumadas a receber o auxílio que ajuda o corpo, mas não acabam alimentando a alma, Que é mais que é o importante. mais importante. Então, tem que ser feito as duas coisas. Porque isso acaba fazendo com que as pessoas fiquem acostumadas. Eu não preciso fazer nada e eu já vou receber ajuda. E não é bem assim. Que nem se fala, é uma mão lavando a outra, né? É o amor de Deus revelado em Jesus que nos move a unirmos forças e a realizarmos esse grande e proveitoso trabalho ainda hoje. Jesus faz o trabalho prosperar e nos concede corações generosos para sermos facilitadores. Aleluia. Pronto, você vai fazer uma pequena oração agora, falando sobre essa meditação, por favor. Amém? Então, glória e paz, né? Senhor, viemos entrar em Tua presença, generoso Deus, à medida que crescemos espiritualmente e materialmente, leva-nos a respeitar os que fielmente pregam o Evangelho, dá-lhes o apoio e com toda a compaixão, melhor cuidar dos que convivem conosco neste mundo. Em nome de Jesus, amém. Amém. É isso aí. Só que tem que mostrar rapidamente uma coisa muito fofa. Olha só quem tá escutando ali o nosso culto também, ó. Os gatinhos, assim. Então ali, o outro tá por aí, mas esses dois estão dormindo aqui, sempre do nosso lado escutando. Eu queria que o professor fizesse a oração final. E antes da oração final, a gente vai estar mandando, que a gente estava aqui assistindo televisão um dia desses à noite e a gente escutou a nossa filha Jennifer louvando ali no quarto e a gente achou muito lindo e a gente pediu para ela gravar esse louvor dela porque a gente quer mandar para vocês e com isso a gente quer que vocês se espelhem nela e tenham vejam qual é o louvor favorito de vocês e gravem pra gente vocês louvando também. Eu acho isso muito legal. Deus ama escutar a gente louvando a Ele. E principalmente vocês crianças. Ele ama em dobro, né? Verdade. Então a gente queria estar incentivando vocês a louvarem. A gente vai ficar muito feliz em estar recebendo esses áudios de vocês, tá? Sim. Vamos fazer a oração final? Vamos. Maravilhoso e querido Deus, viemos entrar em Tua presença, Pai, nesse dia maravilhoso de terça-feira, dia 21, agradecendo já pela noite que passou,
por esse dia que chegou, pela noite que vai vir, pela semana. Obrigado por cuidar das nossas familiares, por cuidar de vocês. Obrigado, Senhor mantenedor das nossas casas, das suas casas. Que Ele cuide de suas famílias, de seus pais, de seus irmãos, de seus filhos. Que Ele seja a luz em todo lugar que seja preciso. Obrigado, Deus, que o Senhor venha nos dar orientação, que o Senhor venha nos dar entendimento da Tua palavra, que seja feita a Tua vontade e não a nossa, Senhor. Obrigado por nos perdoar por nossos pecados, porque somos falhos, Senhor, mas a Tua misericórdia nos alcançou, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. Outra coisa que eu ia aproveitar. A gente não se distanciou de vocês, a gente não deixou de vocês, a gente só está momentaneamente sem condições de ir para lá. Vocês devem estar sabendo, aconteceram vários fatos, vários probleminhas. Também, e tem mais agora a quarentena do coronavírus. Ou seja, nós logo estaremos juntos, mas vocês não deixam de estar em nossos pensamentos. O professor sabe que toda hora eu falava, meu Deus, a gente tem que fazer alguma coisa para as crianças, tem que fazer alguma coisa para as crianças. E aquilo lá ficava martelando em mim. E hoje eu disse, não, hoje a gente acordou, a gente até tá com a bagunça aqui na sala ainda. E disse, não, vou sentar e vou programar alguma coisa para as crianças, tá? Verdade. Então a gente ama muito vocês moram em nosso coração, tá? Fiquem com Deus. E ó, beijo. Beijo, fiquem com Deus.